Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Bet Vidas. Dando sequência à série que eu me comprometi a fazer, que foi muito legal, que tá quase no finzinho, eu creio que seja uma das séries mais completas, se não for a mais completa, na internet sobre o perdão, em pequenos vídeos. A princípio eu pensava em fazer 13 pequenos vídeos, mas aí eu findei dando uma enxugada e esse é o penúltimo, tá? Então, esse é o 10º, vou fechar em 11. Bom, para falar do vídeo de hoje, eu vou me embasar neste livro, tá? As 5 linguagens do perdão e em vários estudos que eu desenvolvi para fazer essa série, né? Então, estudei bastante, algumas coisas eu anotei. Vou me embasar, obviamente, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Faz 17 anos que eu atuo num grande hospital, onde o número de idosos e de falecimentos é alto, até por conta das características da população que nós atendemos e por ser um hospital de urgência e emergência. Então, só o que eu vi nesses 17 anos daria para eu escrever, no mínimo, um livro das vivências que eu presenciei profissionalmente sobre o ato de perdoar e de não perdoar e o que as pessoas carregam dentro de si, né? Então, na verdade, hoje eu vou falar basicamente do que o livro chama das 5 linguagens, né? Porque assim, os sentimentos, eles não devem só ser sentidos, né? Eles devem ser falados, vivenciados. Como é que o outro vai saber o que eu sinto por ele se eu não demonstro, se eu não falo, se eu não vivencio, né? Então, muito bem. Então, as 5 linguagens, elas são divididas em 1, manifestação do arrependimento, 2, aceitação da responsabilidade, da autorresponsabilidade, na verdade, né? 3, compensação do prejuízo, 4, arrependimento genuíno e 5, o pedido de perdão em si. Muito bem. A manifestação do arrependimento, o eu sinto muito, né? Ele deve ocorrer com a linguagem corporal coerente, né? Então, todos os sentimentos, na verdade, devem ter uma coerência na sua linguagem corporal, no seu olhar, no seu tom de voz, né? Na conexão que você está fazendo com aquele ser humano que está na sua frente, né? E ela fala muito, os autores falam muito da especificação do motivo, né? Então, a manifestação do arrependimento eu sinto muito, mas pelo quê? Né? Então, você vai falar, porque à medida que você fala, você está se curando e isso para o outro é muito diferente do que só eu sinto muito. Então, eu sinto muito por ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu sinto muito por ter te causado tal dor. Eu sinto muito por ter deixado de fazer tal coisa. Então, especifique. Traga, por mais difícil que seja, e é muito difícil, nós não fomos ensinados, muitos de nós não fomos ensinados. No máximo, aquela coisa assim, as palavrinhas mágicas, né? Que a gente escuta lá na infância, que a gente nem sabe direito o que significa. Então, é importante que isso seja um exercício, né? E que se aprenda desde pequeno, desde o colo materno, né? E uma coisa que jamais se deve usar na manifestação do arrependimento é o mas, né? Justificando que você agiu daquela forma porque o outro fez algo. Olha, eu sinto muito por eu ter falado assim com você, mas você fez isso. Quer dizer, eu tô dividindo ou jogando então a culpa no outro. E o processo não é esse, né? Se o outro fez algo, a percepção vai ser dele, não é você que vai pedir o perdão por um erro seu justificando o outro. Percebe? Tá? Então, o mas deleta, tá? 2, aceitação da responsabilidade, que na verdade é a aceitação da autorresponsabilidade, da minha responsabilidade, tá? Então, admitir o erro parece que nos coloca numa posição de tolo, né? Como se os inteligentes não errassem e não admitissem
quando erram, né? Lá na infância, a gente percebe, e hoje, inclusive, você vê na internet, você vê na televisão, a criancinha erra, né? Cometeu um erro, porque é lógico que ela erra, ela tá em processo, todos nós estamos a vida inteira. E aí ela diz que foi o irmão, né? E aí por algum motivo a mãe fala, eu vou dar tal coisa para quem falar a verdade. Aí ela fala a verdade, quer dizer, ela tá sendo compensada porque ela tá agindo certo, né? Porque ela tá fazendo algo que deveria ser natural. E aí todo mundo acha lindo e maravilhoso, né? Ela joga a culpa no irmão e aí o fato dela falar a verdade, ela é presenteada, né? Ela vai para a televisão. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer umas reflexões um pouquinho mais aprofundadas, né? Jogar a culpa no irmão, jogar a culpa no cachorro. A gente tem que ensinar isso para a criança, né? E não achar bonitinho, porque tá falando a verdade agora, porque a mamãe ofereceu alguma coisa. Isso tem que ser natural, né? O pedido de perdão, falar a verdade, isso são coisas naturais que a gente tem que desenvolver dentro do lar, não é verdade? Então, assim, você ainda tendo um processo aí de incentivar a criança a culpar o outro, a mentir, o que eu chamo de terceirizar o erro, né? Que tá do lado oposto da aceitação da autorresponsabilidade. E eu só mudo quando eu admito que eu errei. Percebe? Percebe a gravidade que é você estar formando um ser humano, uma criança, e você ter esse tipo de postura? Percebe? Isso é sério, muito sério. Você tem criança na sua família, parar para pensar nesse tipo de postura. Isso é péssimo, tá? O peso de não admitir a culpa também pode estar associado à história de vida da pessoa, a baixa autoestima, né? Porque a pessoa pode ter uma dificuldade muito grande de aceitar que ela errou, né? Então, não, eu sou perfeito, eu não erro. E aí fica tapando o sol com a peneira, né? Como diz aí no linguajar popular, né? Não é verdade? Tá? Então, essa foi a segunda linguagem. E a terceira é a compensação do prejuízo, né? Quando você compensa um prejuízo, você entende de alguma forma que você tem uma dívida com o outro, né? O conceito de justiça, ele está muito inserido na nossa cultura, tá? Na estrutura psicológica de indenização, de reparação, tá? Então, quando alguém erra e aí a pessoa se propõe a reparar o erro, isso é muito bem visto na nossa cultura e em muitas outras, né? É como se a gente estivesse falando, eu tenho uma dívida com você, mas eu tô pagando, tô reparando o erro, né? Então, ela chama de compensação do prejuízo, tá? Na quarta, o arrependimento genuíno, né? A quarta linguagem. A mudança do comportamento, né? A mudança do comportamento e o esforço que realmente se faz para mudar aquela conduta, né? Eu até brinco que às vezes eu lembro de alguma coisa assim na infância que a gente aprende, desculpa, foi sem querer. E aí, às vezes, não tinha nem feito ainda, a palavra desculpa já estava saindo, né? Quer dizer, uma coisa assim meio premeditada e sem entender muito bem a importância de falar isso, né? Eu sinto muito, me desculpe. Sabe aquela coisa, você vai pisar no pé do irmão, você vai dar um beliscão, você já vai pedindo desculpa, né? Então, assim, o perder o sentido da palavra, mas por quê? Porque a gente era criança, a gente sabia muito bem o que estava fazendo, né? Estava no processo, como ainda estamos e estaremos, né? Até o dia que a gente foi embora, tá? Então, assim, o arrepender-se é voltar, né? É se voltar mesmo atrás, quer dizer, como se a gente desse uns passos para trás e aí a gente falasse, não, agora eu vou caminhar diferente, tá? E aí o que acontece? Pode ser que eu, você, qualquer um de nós, tenhamos o costume de fazer algo que imediatamente a gente se arrepende e que causa mal para o outro, ou às vezes para a gente mesmo. E aí você se arrepende, mas você faz de novo. E aí você fica nesse processo.
nesse tipo de situação você precisa de ajuda. Procura ajuda profissional, porque o que que acontece? Você não está querendo seguir daquela forma, só que você não consegue fazer diferente. Percebe? Então é muito importante o arrepender-se ter a mudança de comportamento, ter a mudança de conduta, de postura. Senão, não é arrependimento. Senão, é um arrependimento, mas é como se você não conseguisse se apropriar, né, daquele arrependimento, porque ninguém gosta de se sentir arrependido. É dolorido também a gente se arrepender, significa que a gente fez algo que trouxe dor, ou pro outro ou pra gente. Aí você continua fazendo? Então é porque precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda para de fato não ter que passar novamente por aquilo, tá? E aí a quinta linguagem é o pedido de perdão em si, né? E aí os autores falam que a personalidade controladora, né? Então aquela pessoa que é muito controladora, aquela pessoa que não admite que se erre, que acha, né, tem um padrão de perfeição altíssimo, de autocobrança, ela precisa de ajuda no ato de pedir perdão, porque para ela é muito difícil, né? Pedir desculpa e se colocar na posição de vulnerável, né? De que cometeu algo que não é legal, é como se ela estivesse dizendo que ela é um fracassado, né? E sem falar que ainda existe a possibilidade de não obter o sucesso, que é o outro perdoar. Tá? Então, pedido de perdão para algumas pessoas é muito difícil mesmo. Não só porque pedir perdão em si é difícil, né? Admitir o erro, mas porque para essas pessoas o peso é muito maior. E como eu disse, não faz parte da nossa cultura. Nós não temos isso no nosso processo educacional de uma forma geral. A gente finda aprendendo lá na infância. Ai, pede desculpa. As palavrinhas mágicas, né? Com licença, me desculpe. Agora até me fugiu. Mas, enfim, de uma forma muito infantil lá na infância. E aí a gente não vai se apropriando exatamente no cotidiano, porque o processo de educar alguém e o processo de nos educarmos, de nos transformarmos, ele não é segmentado, né? Ah, eu vou fazer de tal hora dessa forma. Não, é no cotidiano, conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, como a gente já viu, o perdão é algo libertador. O perdão é algo absolutamente libertador em todos os sentidos, em todos os campos da sua vida. É muito comum as pessoas carregarem isso, dores e sentimentos de injustiça, sofrimentos, que tudo isso na verdade é falta de perdão, né? E carregar essas pessoas dentro de si, né? Porque quando você não perdoa, você está carregando dentro de si e você está se martirizando cotidianamente, né? Então, é isso. Essas foram as 5 linguagens do perdão, né? Baseado no livro As 5 Linguagens do Perdão. Eu peço que você, por favor, divulgue ao máximo possível essa série. Com certeza, os tópicos que eu trouxe e o último que vai ser espetacular, é magnífico e vai trazer libertação e cura para muitas pessoas. É por isso que eu me dediquei, foram muitas horas de estudo e a proposta é um vídeo curto, mas enfim, daria para trazer inúmeras situações, principalmente na minha vivência profissional, né? Quando a gente vê as pessoas nos seus últimos momentos de vida, que isso faz parte do meu dia a dia, quando a gente vê a quebra das relações, né? Relações tão próximas, né? Pai, mãe, filhos, irmãos, enfim, relações sanguíneas muito próximas e que as pessoas não conseguem vivenciar o perdão, ou que conseguem, você vê transformações, você vê coisas assim magníficas, extraordinárias acontecendo. A gente vê o
o item perdão é absolutamente necessário na vida, na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Tá bom? Desculpa, esse vídeo ficou meio longo, foi o mais longo, mas espero que contribua com você. Coloca ele para ouvir e começa a fazer alguma coisa. Com certeza vai ter algum sentido para você. Beijo, compartilha, por favor. Compartilha se você acha que agregou na sua vida, que trouxe alguma coisa para você. Muita gente precisa. Tem tanto lixo por aí que faz tanto sucesso. Compartilhe coisas boas, compartilhe coisas que realmente traga liberdade para a vida das pessoas. Por favor. Beijo. Tchau.